Isso! Vamos dar continuidade ao nosso cronograma de física preparatório para o Enem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Victor Moreira Lima, trabalho física, tá certo? E espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, porque eu estou curtindo a Vera fazer essas aulinhas para vocês. Hoje nós vamos falar de calor sensível. Lembrando que nós já falamos de calor, de temperatura, escala termométrica. Na aula de hoje, além do calor sensível, nós vamos trabalhar com a troca de calor, tá certo? Lembrando que para haver troca de calor, o corpo, né, que vai entrar em contato com o outro, precisa estar a uma temperatura diferente naquele que ele vai estar em contato lá. Ou seja, corpo mais frio vai receber calor do corpo mais quente. Como é de costume, vamos começar nossa aulinha com uma musiquinha. Simbora! Essa música é dos anos 90, hein? Vamos que vamos. Quem conhece, canta junto. Isso! Ih, vambora! Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-pound bed. Chaka. I know it's not mine, but I'll see if I can use it for mais um pouquinho, mais um pouquinho. We understand. Uma cabecinha, vamos lá, no passinho, passinho, passinho. Olha o break, olha o giro. Turn me around again. We can do it. Olha o break. Beleza, galera, beleza. Depois a gente continua lá. Vamos dar continuidade, vamos ao que interessa a nossa aula. Então, como eu falei lá no comecinho, calor específico ou calor sensível são sinônimos, tá, galera? É bom você saber os dois, porque se cair na prova alguma coisa a respeito disso, você já vai lembrar, certo? E não vai se confundir. Então vamos lá. Primeiro vamos às definiçõezinhas, às equações, depois a gente tasca exercício. Vamos lá, calor sensível ou calor específico. Denomina-se calor sensível ou calor específico. A letrinha, você vai usar o C minúsculo, tá legal? O calor que provoca uma variação na temperatura de um corpo sem que ele mude de estado físico. Então, assim, se você der calor para um corpo, esse corpo vai ter como definição o seu calor específico. Ou seja, cada corpo tem o seu calor específico. Vamos colocar o da água, tá? Que é um valor que você precisa ter ele de cabeça. Calor específico da água é 1. O que significa isso? Que para a água variar 1 grau Celsius, 1 grama de massa, eu preciso dar para ela uma caloria, tá certo? Então, calor específico é quanto de calor eu dou para esse corpo, para que esse corpo mude a temperatura. Lembrando aqui que ele não pode mudar o seu estado físico. Então, a água, enquanto gelo, eu dou calor para ela. Se ela começar a derreter, né, de sólido ir para líquido, a famosa fusão, você tem que mudar o tipo de calor. Não posso trabalhar com calor específico quando o corpo mudar o estado físico, beleza? Então aqui nós temos a equação que define esse calor específico, onde o Q é a quantidade de calor medido em joule, que é energia, tá certo? M é a massa medido em quilograma. E a variação de temperatura, eu posso medir ela em graus Celsius, posso medir também em Kelvin. Lembrando que é muito importante, a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. 1 grau Celsius variado na escala Celsius corresponde a 1 Kelvin variado na escala Kelvin, beleza? Ali ele diz o seguinte, onde C é o calor específico, constante de proporcionalidade, que é a característica de cada corpo. Ou seja, a água tem um calor específico. O óleo tem um calor específico diferente do da água, tá certo? Então vamos lá.
Substâncias diferentes apresentam diferentes calores específicos. A água é uma das substâncias que possui o maior calor específico. É 1 caloria por grama-grau Celsius. Ou seja, para eu variar 1 grau Celsius, 1 grama de água, eu preciso dar para ela, né, fornecer para essa massa de água 1 caloria. Então, se eu forneço 3 calorias para 1 grama de água, essa, por sua vez, vai variar 3 graus Celsius, beleza? Quanto maior for o calor específico de uma substância, maior será a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura de um mesmo valor. Ou seja, quanto maior o calor específico de um corpo, maior será a sua dificuldade em ser aquecido ou resfriado. Essa frase é muito importante, galera. Por quê? Se o calor específico da substância é elevado, para eu fazer essa substância aquecer, eu preciso dar uma quantidade grande de calor para ela. Da mesma forma, se eu quero com que essa substância resfrie, né, eu preciso tirar uma quantidade grande de calor dela. Vou dar um exemplo bem clássico. Você vai para a praia cedo e percebe que a areia está bem quente, né? Se você chegar na praia lá às 11 horas da manhã, a areia está bem quente. Já a água do mar não está tão quente como a areia. Por quê? Se eles estão no mesmo lugar, recebendo a mesma quantidade de calor. Logo, você conclui, o calor específico da areia é menor do que o da água. Por quê? Porque com a mesma quantidade de calor recebido, né, pelo sol, a areia esquentou rapidamente. Se você for lá para a praia de noite, você vai perceber que a água está um pouco mais quente e a areia está fria. Por que a água está quente? Porque ela passou o dia inteiro recebendo calor e foi aquecer à noite. A areia, por sua vez, aqueceu de manhã rapidamente e resfriou rapidamente. Então, comparando areia e água, o calor específico da água é maior que o calor específico da areia, por causa desse fenômeno que a gente percebe ao ir à praia. Beleza? Ficou claro isso aí? Maravilha por então. Antes de passar para as relações aqui de unidades, tomar um golinho aqui de água. Água é vida. Water is life. Aqui eu tenho o seguinte, galera. No slide anterior, eu comentei com vocês que caloria, grama, grau Celsius. Caloria não é unidade no sistema internacional, é unidade no sistema usual. Grama também, usual, não internacional. Grau Celsius também não é internacional, é usual. Quais seriam as unidades para o calor específico no sistema internacional? Aí você dá uma olhadinha na tabela e tira essa sua dúvida. Olha só, Sistema Internacional de Unidades. Esse W está aqui, pessoal, lá do work, lembra? Lá do trabalho, de uma força, das aulas sobre dinâmica, lembra disso aí? Então, beleza, se não lembra, só dá pegar ali no nosso acervo de aulas que ela está lá. Olha só, então eu vou usar para energia Joule, para massa quilograma e para variação de temperatura Kelvin. A única mudança que você vai precisar fazer, que é importante, né, que talvez você ainda não conheça, é que 1 caloria é aproximadamente, vamos usar o 4,2? 4,2 joules. Aqui ele usa 4,18, tá certo? Posso usar 4,18? Posso. Mas para efeito de cálculo, 4,2 fica mais fácil trabalhar, tá certo? Então, essa tabelinha aqui, a gente mostra para vocês que 1 quilograma é igual a 1000 gramas, certo? 1 caloria é igual a 4,18 joules. E 1 grau Celsius variado é igual a 1 grau Kelvin. Na verdade, 1 grau Kelvin não, né? Porque não tem um símbolozinho aqui, né? O Kelvin, lembrando, não tem o símbolozinho do grau. Então, veja lá. Se o calor específico da água no sistema inusual é 1, no sistema internacional, ele... tá aqui, ó. Se é 1, ele vai ser 4 vezes 10 à terceira. Mais precisamente, 4,18 vezes 10 à terceira. Então, se num problema ele estiver trabalhando com o sistema internacional, tá certo? O calor específico da água é 4,18 vezes 10 à terceira. Se no problema ele falar em calor específico, mas não dizer para você a unidade, né? Você pode trabalhar com o sistema usual, que é o número 1. Maravilha? Beleza, galera. Outro conceito, capacidade térmica, né? O nome já diz, capacidade térmica. O que é isso?
é quanto de calor um corpo suporta sem variar a sua temperatura. Fazendo um link com capacidade térmica e calor específico, a única diferença é que a capacidade térmica na sua equação, tá certo? Na sua unidade, melhor dizendo, não tem massa. É só energia e temperatura, tá certo? Então, olha só, define-se capacidade térmica ou capacidade calorífica de um corpo como sendo produto da massa desse corpo pelo calor específico. Então, a gente coloca a massa e o calor específico para daí ter a capacidade térmica. Então, você tem lá várias relaçõezinhas matemáticas. A gente tem aqui o que ele fala, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Por sua vez, eu posso escrever que quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura e quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes a variação. Aqui eu só abri essa variação. Professor, como que você chegou nisso? Olha só, capacidade térmica é caloria, então eu vou colocar aqui energia por temperatura, certo? Concorda que isso aqui, ó, é energia. Tudo bem? Então, se eu passar a temperatura para o outro lado, eu chego nessa equação aqui, certo? Como que eu relaciono capacidade térmica e calor específico? Colocando a massa. Para relacionar as duas grandezas, eu preciso ter a massa. Porque no calor específico eu tenho massa, multiplicando pela massa, corta. Beleza? Maravilha, então. Agora vem o que é importante, que é a aplicação do que a gente falou até agora. Troca de calor. O que é isso? Que eu tenho um copo com água, certo? Essa água está a temperatura ambiente, em torno aí de 20 graus. Se eu colocar aqui o mesmo volume de água a uma temperatura de 80 graus, qual será a temperatura de equilíbrio? É isso que nós vamos estudar. Considerando que o que acontecer aqui dentro, a troca de calor entre água quente e água fria, não vai ser interferida por um agente externo. Então é como se eu estivesse num lugar ideal, tá? Esse lugar ideal tem um nome, chama calorímetro. Eu posso dizer também que aqui acontece um fenômeno chamado de adiabático, tá certo? Eu vou explicar para vocês o que são essas coisas, tanto o adiabático quanto o calorímetro, tá? Então, vamos lá. Colocando vários corpos a diferentes temperaturas no interior de um recipiente adiabático, adiabático significa o seguinte: não há troca de calor com o meio externo. A troca de calor se dá apenas entre os corpos que eu estou misturando, beleza? Então, se eu falar uma transformação adiabática, tá certo? Não há troca de calor com o meio externo. Haverá troca de calor entre eles até atingir o equilíbrio térmico. Então, quando que o corpo atinge o equilíbrio térmico? Quando as temperaturas são iguais, beleza? Assim, como o recipiente é adiabático, ou seja, não troca calor com o meio externo, a quantidade de calor cedida pelos corpos mais quentes é igual à quantidade de calor recebida pelos mais frios. Aqui a gente tem um princípio, que é o princípio da conservação. Qual é o princípio da conservação de energia? Lá atrás, Lavoisier já pressupôs o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então aqui, o calor quente foi doado para o frio. O frio recebeu o quente. Então a gente escreve o seguinte: que recebido mais que cedido é igual a zero. Para você trabalhar com trocas de calor, você sempre vai trabalhar com essa equaçãozinha aqui. Olha lá, se eu tiver vários corpos entrando em contato, eu somo todas essas quantidades de calor e igualo a zero, beleza? Bem simples fazer isso aí. Vamos enunciar desse princípio, tá? Esse princípio das trocas de calor. A soma algébrica das quantidades de calor trocadas até atingir o equilíbrio térmico por vários corpos termicamente isolados é nula. Ou seja, não há perda de calor, não há excesso, não há nada que sobre. É tudo que doou, o cara recebeu. Tudo que o cara recebeu foi doado integralmente, beleza? Aqui, pessoal, como ele disse em equilíbrio térmico, perceba que a temperatura final, esse θ aqui eu uso como temperatura, tá?
A temperatura final do 1 vai ser igual à temperatura final do 2, que vai ser igual à temperatura final do 3, e assim sucessivamente. Pelo fato do equilíbrio térmico ser exatamente onde as temperaturas são iguais, quando eu montar a equaçãozinha, eu preciso deixar claro isso lá na minha equação, beleza? Então, vamos trabalhar com esse calorímetro. O que é um calorímetro, né? São recipientes adiabáticos, então são lugares onde não há troca de calor com o meio externo. Impedem as trocas de calor com o meio externo, onde se estudam as trocas de calor entre os corpos que são colocados em seu interior. Então, o calorímetro, ele mede calor. A gente usa o calorímetro para medir exatamente o calor específico das substâncias. Você trabalha com esse calorímetro para você saber qual é o calor específico daquela substância que ali eu tenho. Exemplo, você colocar a água lá, você começa a dar calor para essa água através de uma agitação, tá? Você vai perceber que foi fornecido 1000 calorias e a variação da água foi de, tô supondo, tá? 5 graus. Você sabe a quantidade de água que tem lá dentro, a sua massa, tá certo? Daí você calcula quanto de calor foi necessário para aquela quantidade de água se elevar em 5 graus. Fazendo as continhas que eu já apresentei, você tem o calor específico. Lembrando que o calor específico vem dessa equação aqui, tá, galera? Então, aquilo que eu falei, você sabe quanto calor essa água recebeu, você sabe a massa da água, você mede a variação de temperatura da água e o seu calor específico fica para calcular, tá certo? Então, beleza. A parte teórica é isso aí, né? Calor específico está associado à variação de temperatura de um corpo, capacidade térmica também. Lembrando que a capacidade térmica, na sua unidade, eu não tenho a massa, não tenho o quilograma, tá? E lembrar que eu preciso conhecer isso para conseguir saber qual temperatura de equilíbrio. A ideia é essa, né? Um copo com água de 30 graus, coloca água de 80 graus, qual é a temperatura de equilíbrio? Levando em consideração que eu preciso também saber quanto de água eu tenho a 30 graus, quanto de água eu tenho a 80 graus. Se eu tenho mais água quente, o resultado final é mais próximo dessa quantidade quente. Se eu tenho mais água fria, o resultado, tá? Essa é a ideia aí. Opa, nem li, já estou passando. Vamos lá. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius, e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com potência de 1 megawatt de potência elétrica. E, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipado. Então, eu vou usar o dobro. Por seu sistema de refrigeração na forma de calor. Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram, que a água só poderá ser devolvida ao rio com aumento de temperatura no máximo de 3 graus Celsius, mais um dado, em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Pessoal, esse arrefecimento é um líquido utilizado para que o motor não aqueça, tá certo? É um fluido. Considere o calor específico da água igual a 4 quilojoules por quilograma grau Celsius. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilogramas por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de... pessoal, então eu vou passar esse slide aqui, porque aqui eu tenho mais espaço, tá? Eu vou usar esse espaço aqui. Então, o que eu sei? Que a variação de temperatura tem que ser igual a 3 graus Celsius, foi o que ele me falou, importante isso aí. Eu sei que a potência é 2 vezes a potência dada, então 2 vezes 1 vezes 10 à sexta. Por que 1 vezes 10 à sexta? Lembrar, 1 mega é igual a 1 vezes 10 à sexta, beleza? Outro dado importante, calor específico da água, tá? É 4 vezes 10 à terceira joules por quilograma grau Celsius. Por que coloquei 10 à terceira? Porque 1 quilo é igual a 1 vezes 10 à terceira, né? O prefixo K
1000, prefixo M, 1 milhão. O que mais que ele nos dá? Ele quer saber a quantidade quilograma por segundo. Então, isso aqui nada mais é do que massa sobre tempo, né? Ele quer saber essa razão. Vamos lembrar lá das nossas aulas iniciais o que é potência, tá? Potência, ela é energia por tempo. Se eu abrir essa energia, que tipo de energia que eu estou trabalhando aqui? Se há variação de temperatura, se ele me deu o calor específico. Estou trabalhando com a quantidade de calor que envolve o calor específico. Então, ao invés de colocar isso aqui, eu vou escrever M vezes Czinho vezes delta teta. O que é isso que eu fiz aqui? Essa energia é a minha energia Q, que é aquela que nós estamos estudando, beleza? Olha só, o que ele quer saber? Não é isso aqui? Não é massa divididos pelo tempo? Então eu vou deixar isso aqui quietinho e vou passar para o outro lado o calor específico e a variação de temperatura. A partir disso, galera, o que eu faço? Atribuo valor. Então vai ficar assim, ó. Vou jogar aqui para cima. Quanto vale a potência? 2 vezes 10 a sexta. Sobre. Quanto vale o calor específico? 4 vezes 10 a terceira. Vezes. Quanto vale a variação de temperatura? 3. Fazendo essa conta aqui, ó, eu posso cortar esse com esse, fica 1, fica 2. Faço a divisão de potência de mesma base, repetindo. Faço a divisão de potência de mesma base. A base é 10, eu subtraio. Por que eu subtraio? Porque é uma divisão, então vai ficar 1 sobre, multiplico aqui, 2 vezes 3, 6, vezes 10 a terceira, tá certo? Se eu dividir isso aqui, vai dar 0,16 alguma coisa. Multiplicando por 1000, aproximadamente 167 o quê? Quilogramas por segundo. Tá aí, resposta C de certo, tá certo? Então, o que eu fiz aqui, galera? Eu usei a equação da potência, tá certo? No lugar da energia, eu coloquei o que macete. Então, fica a dica. Para você usar o calor específico, onde não há mudança de estado, mas há variação de temperatura, falou em troca de calor, falou em variação de temperatura, que macete. De novo, falou em troca de calor, falou em variação de temperatura. Calma lá. Que macete. Demorou? Beleza? A partir disso, coloquei lá na fórmula, a energia está aqui, e a pergunta do problema é essa aqui que está circulada nesse balãozinho. Massa sobre tempo. Eu fiz uma matemática aqui, né? Mantive essa massa sobre tempo quietinha e joguei o calor específico e a temperatura para o outro lado, tá certo? Então, se você quiser uma sequência, a gente começou aqui, então a parte 1 aqui em cima a parte 2 e aqui a parte 3. Fechou? Se você prestou atenção aí, você vai ver que é bem tranquilito isso aí. Vamos para o próximo lá? As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Então, esse líquido serve para refrigeração. Qual é a propriedade que o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com mais eficiência? Pessoal, eu vou para a resposta direta porque lá no começo eu disse o seguinte, que se um corpo tem um alto grau, um alto calor específico, melhor dizendo, ele vai precisar de muita energia para variar a temperatura. Qual é a ideia desse fluido? Refrigeração. Então, se eu colocar esse fluido lá, ele vai receber calor e vai demorar para variar a temperatura, ou seja, vai demorar para aquecer o motor. O que ele precisa ter? Um alto calor específico. Todos os outros não fazem jus àquilo que nós estamos vendo. Portanto, nesse caso aqui, fica tranquilo conhecer a resposta, tá certo? Alto calor específico porque ele vai precisar de uma quantidade grande de energia para variar a sua temperatura. Eu quero que haja uma refrigeração. Se eu colocar algo com calor específico baixo, qualquer variação, qualquer calor transferido faz com que ele aumente a sua temperatura. Ou seja, não vai servir como refrigeração, né? Vamos para o último.
Uma garrafa térmica tem como função evitar o calor, a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. Aqui é a ideia de dar a eficiência às garrafas térmicas. Como assim? Colocou lá um líquido quente de manhã, esperou uma certa quantidade de horas, verificou a temperatura nova e percebeu que há uma variação. Concorda que se a garrafa térmica for uma eficiência mais elevada, essa variação vai ser menor, né? Porque ela perdeu menos calor para o meio externo. O selo indicaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa. Depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. Então aqui, galera, a gente tem uma tabela onde nós criaríamos diversos selos, né? Menor que 10%, entre 10% e 25%. O melhor seria o A, né? Se a variação fosse menor do que 10%. O que nós vamos fazer? Vamos calcular a temperatura e vamos comparar com a temperatura real. O quadro apresenta as categorias e o intervalo de variação de percentual da temperatura. Tá certo? Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma 10 graus, que seria a parte fria, e a outra 40, que seria a quantidade quente. Na proporção de 1/3, então 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Logo, eu tenho mais quantidade de água quente, a temperatura de equilíbrio vai estar mais próxima da temperatura quente. A garrafa é fechada, 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus. Então, essa temperatura aqui é a temperatura real. Nós vamos calcular a temperatura ideal, onde não há perda, tá certo? Comparando a temperatura ideal com a temperatura real, eu vou ter o percentual. Como que eu faço isso? Q recebido mais Q cedido é igual a 0. Então, o que é o Q recebido? É a água fria. Qual é o calor específico da água? 1. Lembrando que o Q recebido eu estou substituindo pelo Q macete, tá certo? Qual é a massa, calor específico da água? 1. Qual é a massa? Ele disse 1/3 de M. Qual é a variação de temperatura? Final menos inicial. Mas isso aqui é a quantidade de calor recebida. Lembrando que ele não me deu a quantidade de massa, só me deu a proporção. Mais quantidade, calor específico 1, 2/3 de M vezes temperatura final menos inicial. Isso aqui é igual a 0. Como que tem M nos dois termos, eu posso cortar isso aqui, tá certo? Então vai ficar θF sobre 3, temperatura final sobre 3, menos 10/3, mais 2/3 de θF menos 80/3. Isso é igual a 0. Fazendo a conta aqui, fica menos 90/3, tá? Estou juntando esse cara com esse cara aqui. Joga para lá, fazer um asterisco aqui, fica... Deixa eu ver se tem mais um espacinho aqui. Ah, tenho sim, olha lá. Então, jogou para lá, vai ficar 90/3 é igual a... O que eu tenho aqui? Eu tenho θ sobre 3 mais 2θ sobre 3. Então, eu tenho 3θF sobre 3. Corta, corta, faça essa divisão. Temperatura final igual a 30 graus Celsius. Essa é a temperatura a temperatura ideal, tá certo? Ideal. Qual é a temperatura real? 16 graus Celsius. Qual foi a variação entre a ideal e a real? Então, a variação aqui, né? Ficou feioso, mas não dá nada. Variação 14 graus. Então, esse 14 graus em relação à temperatura ideal são quantos por cento, tá certo? Fazendo aí 14 sobre 30, isso aqui dá aproximadamente 46%. Então, 46% foi a diferença entre o valor real e o valor ideal. Agora, a gente dá uma olhadinha naquela tabela. 46 está aqui. Então, seria o selo D de dado. O que eu fiz, galera? Usei
aqui o princípio da troca de calor, coloquei para cada grandeza o seu valor respectivo, tá certo? A partir disso, fiz a matemática lá, joguei para cá, joguei para cá. Isso aqui é a variação entre o real e o ideal, tá certo? 46% de dado com certeza. Tá aí! Então é isso, galera. Troca de calor, houve variação de temperatura, que macete, tá certo? Troca de calor, Q recebido igual a Q cedido, Q recebido mais Q cedido igual a 0. Não tem segredo nenhum, né? Se você ainda está com dúvida, galera, faz o seguinte, assiste a aula de novo, refaça o exercício, você sozinho, trocando os valores, beleza? Fica com Deus, continua naquela musiquinha aí. Isso! Até a próxima!